Bom, gente, como nós sempre fazemos, a frase que nós vamos trabalhar hoje: para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade de seus pensamentos. Hoje, mais do que nunca, como nós vivemos na era do Espírito, o que se busca, vamos continuar daqui para frente insistindo nesse tema, é a evolução do pensamento, condicionando o nosso pensamento para que possa ser o condutor da nossa existência em todos os momentos, principalmente naqueles momentos mais aflitivos que nós vivemos. O pensamento é, sem dúvida alguma, o elemento essencial, fundamental, para que possamos ter o equilíbrio necessário à nossa existência. Na semana passada, nós trabalhamos, o último slide que nós trabalhamos foi esse: equilibrando o racional e o espiritual. Ou seja, a base de todas as religiões é a fé. Isso aí não se discute. Todos nós sabemos que a fé é primordial em todas as nossas existências. Aonde existe a religião, busca, sem dúvida alguma, o elemento fé como a mola propulsora de desenvolvimento, de crescimento, para impulsionar a todos nós. A fé, sem dúvida alguma, é um instrumento que devemos trabalhar sempre, apesar de que a fé é muito difícil em conquistá-la. Todos nós sabemos o quanto é difícil conquistar a fé. Porque por mais que a gente se diz que tenhamos fé, quando nós precisamos demonstrar essa fé, às vezes nós não conseguimos. Quantas vezes nós somos submetidos a situações complicadas, situações de dores, de sofrimento, onde a fé torna-se um elemento primordial para nos dar esse equilíbrio, e ainda assim nós resistimos e não conseguimos nos conduzir dentro da fé. Por mais que a gente tente buscar a fé, ela é uma coisa ainda muito interior, é uma coisa muito pessoal. Nós sabemos da necessidade de termos essa fé com essa intensidade, mas como ter essa fé e não deixar que ela escoe entre os dedos na hora que nós precisamos? Porque falar que tem fé é muito fácil, demonstrar a fé é muito mais difícil. E não precisamos demonstrar a fé para os outros, precisamos ter a consciência da existência dessa fé dentro da nossa crença. E cultivar a fé é um elemento primordial se quisermos avançar no caminho da nossa iluminação. A crença faz conectar com a ciência. Quando Kardec, dentro dos seus princípios basilares, compilou a ciência espírita como um dos alicerces da doutrina, é sem dúvida baseado na ciência. E hoje nós sabemos que a ciência é um suporte maior. Ela, na verdade, veio dar sustentação à doutrina espírita. A doutrina espírita, através de Allan Kardec, através da codificação, só foi possível com o primeiro lançamento do Livro dos Espíritos em 1857, quando a ciência começou a florescer, começou a ser estudada, começou a ser desenvolvida. Porque, sem dúvida alguma, a doutrina espírita, sem a ciência como um dos seus pilares, não teria progredido, não teria avançado. E a ciência, nós sabemos que ela é importante em todos os campos da nossa existência.
ainda que ela seja dividida em áreas, todo esse conjunto que é, na verdade, estudado dentro da pedagogia espírita, ela traz para nós esse alicerce que precisamos. O pensamento é a chave. Hoje nós não temos dúvida alguma de que o pensamento é primordial. E para que a gente possa trabalhar o nosso potencial, para que nós possamos trabalhar o potencial que existe em nós relativo ao pensamento, nós temos que trabalhar a sua essência. E o que é a essência do pensamento? É estabelecer a natureza do pensamento como um instrumento que devemos cultivar em nós, que vai abrir as portas de toda a nossa existência. O pensamento é importante, o pensamento é primordial. Só que o pensamento, só nós temos a sua afirmação. Nenhum de nós, a não ser aqueles clarividentes que conseguem ler o pensamento, que é a telepatia, mesmo assim de uma forma ainda muito empírica. Mas nenhum de nós, sabe que nós estamos protegidos em relação aos nossos pensamentos. Então nós podemos divergir, podemos ter pensamentos contrários, podemos ter pensamentos maldosos ou bons, que compete só a nós ter esse entendimento. Quando nós verbalizamos esse pensamento, quando nós traduzimos o nosso pensamento numa oratória, numa questão verbal, é que nós damos conhecimento, damos publicidade ao pensamento. Até então, ele fica guardado, ele fica escondido, ele fica na caixa preta. Só que, por mais que a gente pense, entenda, que se a gente não expressa o pensamento, nós estamos nos resguardando, até certo ponto sim. Mas quando nós trabalhamos com o espírito, isso não ocorre. Por quê? Se nós temos um pensamento de raiva, se nós temos um pensamento de ódio para uma outra pessoa, o que vai acontecer conosco? Ainda que a gente não expresse isso, o que vai acontecer conosco? Por quê? Em primeiro lugar, porque nós sabemos que através do pensamento que os nossos neurônios trabalham na fabricação de serotonina, noradrenalina, dopamina, que são substâncias químicas fundamentais para nos tornarmos pessoas alegres, pessoas saudáveis, pessoas sorridentes, felizes. Nós dependemos dessas substâncias. E só conseguimos através de bons pensamentos. Isso quem fala é a ciência. Antes Jesus trazia essa mensagem de todos os seus apóstolos a respeito de ter bons pensamentos, boas atitudes, boas ações. E hoje, saindo dessa questão religiosa, dentro do aspecto da ciência, nós não podemos, ainda que queiramos, ter esse comportamento malicioso ou indevido ou em desequilíbrio do pensamento. Nós estamos nos prejudicando muito mais do que quando remetemos esse pensamento a outrem. Então, quando nós deixamos de hostilizar as outras pessoas pelo pensamento, estamos beneficiando a nós mesmos, porque nós estamos evitando de ter, em princípio, doenças
doenças de naturezas psicossomáticas que advêm dos pensamentos equivocados. Quantos câncer? Quantas perturbações psíquicas? Quantas neuroses? Nós poderíamos equacionar de forma diferente se nós mantivéssemos um pensamento elevado. Por isso que a ciência é importante. Por isso que a ciência vem nos demonstrar o quanto que a religião, a fé e a crença está ligada na ciência. Se nós trabalhamos a biologia, epigenética, nós vamos ver lá que hoje, pelo pensamento, já é possível mudar o DNA. Já é possível mudar as células defeituosas em células sadias, através do pensamento. E isso quem está falando não sou eu, é a ciência que está falando tudo isso. Então hoje nós temos um embasamento muito grande. Por isso que não é à toa que Chico Xavier, através de André Luiz, ele traz isso aqui. O pensamento é a chave em todo o nosso processo evolutivo, em todo o nosso processo de crescimento. O pensamento é a chave. E o mais gostoso de tudo isso, que nós não dependemos de ninguém para cultivarmos e termos bons pensamentos. Depende só de nós. Depende só da nossa capacidade de entender, de compreender que nós somos seres imperfeitos, mas em crescimento e desenvolvimento, que precisamos trabalhar o pensamento dentro de um conceito mais amplo, para que a gente possa trazer para nós as vantagens, os benefícios dos bons pensamentos. Qualquer coisa, gente, pode indagar, vamos trabalhar isso junto, tá? A possibilidade e a habilidade de acreditar em si mesmo e de se transformar. Olha que maravilhoso. A possibilidade e a habilidade de acreditar em nós mesmos. Nós precisamos, gente, mais do que nunca, trabalhar isso em nós. Nós somos seres inteligentes. Nós somos seres pensantes. Nós somos seres abençoados. Nós somos filhos de Deus. E como tais, podemos e devemos sim ter toda essa habilidade e, acima de tudo, ter fé. Acreditar em si mesmo, acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade, no nosso desenvolvimento, e não ficar no muro das lamentações, terceirizando o nosso sofrimento, como se todo mundo fosse culpado do que nós somos. E nós sabemos por que nós somos assim. Em função de vidas pregressas, em função de vidas atuais. Mas que isso não sirva de desânimo, muito menos para desacreditar nós, enquanto espírito que somos. Porque nós precisamos acreditar em nós. Precisamos acreditar em Deus. Precisamos acreditar na nossa habilidade de nos transformarmos. Jesus, como nosso mestre, nosso guia, ele nos demonstrou isso, que é possível. Quando se quer, quando se tem vontade, se transformar. E nós podemos nos transformar dia a dia. A toda hora nós ouvimos falar que nós estamos vivendo num mundo de provas e expiações, que a Terra está passando por um processo de transformação. Está sim. Mas ela só vai se transformar verdadeiramente quando cada um de nós se transformar. E essa transformação é pessoal. Não tem como nós delegarmos a quem quer que seja que nos transforme. Podemos ter ajuda.
termos auxílio uns aos outros. Isso aí faz parte também da fraternidade, da caridade, da solidariedade. Porque nós trabalhamos isso aqui. Nós temos duas formas de crescer: o crescimento individual e o crescimento coletivo. O coletivo é isso que nós estamos fazendo. É um entendimento conjunto, para que a gente depois, de forma individualizada, vamos traçar a nossa caminhada, a nossa jornada. Podemos e devemos fazer isso. Devemos acreditar um pouco mais em nós, acreditar na habilidade que nós temos das leis divinas à nossa disposição para proporcionar em nós as transformações que precisamos e necessitamos. Não estamos almejando nos tornarmos santos. Isso aí, não tenha dúvida, nós vamos precisar ainda de alguns milhões de anos. Mas podemos sim ser pessoas melhores a cada dia. Isso depende só de nós. Depende do nosso pensamento. Não podemos esquecer isso. Por quê? Resumindo tudo isso aqui, nós somos o Espírito. E um Espírito racional. Um Espírito em equilíbrio. Um Espírito em transformação, para que a gente possa conquistar aquilo que nós temos de melhor em nós, que é a nossa iluminação. Porque se, e eu acredito nisso, porque Jesus sempre nos afirmou, se nós temos em nós uma centelha divina, por que não fazermos brilhar um pouco mais essa luz que habita em nós? Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes, gerando plasma sutil que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação sob o comando dos nossos próprios desígnios. Quando Emmanuel trabalha isso aqui, ele diz o seguinte, que a nossa mente são forças que se projetam no espaço, na atmosfera, na psicosfera, e essa emanação desses pensamentos pode ser de coisas boas ou de coisas deletérias. Quando nós falamos na transformação da Terra, necessariamente ela vai passar por isso aqui. Por quê? Se o nosso pensamento é um núcleo de forças, né? E a ciência já demonstrou isso, porque, como nós sabemos, o nosso cérebro é uma usina que fabrica, através dos neurônios, todos os elementos químicos que nós precisamos, além dos elementos provenientes da física quântica, que é exatamente as energias propulsoras que vai nos dar essa sustentação, né, através de uma energização sutil, etérea, que nós trabalhamos pelo pensamento. Então é um conjunto de fatores que no final estará sempre ao comando do espírito através do pensamento. Então a mente é um núcleo de forças inteligentes. Isso ninguém se discute. Gerando plasma sutil, que é aquele elemento que existe na psicosfera que emanamos de bom ou de ruim, né? Ao exteriorizar-se, oferece recurso à objetividade às figuras da nossa imaginação. Ou seja, nós vamos fazer da nossa imaginação plasmar aquilo que nós queremos plasmar, aquilo que nós queremos fazê-lo, e podemos fazê-lo de forma útil ou não. Porque o pensamento é livre. O nosso pensamento é através do livre-arbítrio. Então, o nosso pensamento é solto. E podemos trabalhar nesse pensamento do jeito que quisermos. Só que, pela lei de causa e efeito, nós sabemos.
Se trabalharmos de forma equivocada, em desequilíbrio, o que nós vamos proporcionar, o que vai ser? Não vai ser um plasma saudável. Vai ser miasmas, vai ser deletério. Não só para nós, mas também para a própria atmosfera. É sabido que agimos e reagimos uns sobre os outros através da energia mental e que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas, na estruturação dos nossos destinos, abalizados pelos pensamentos. Nós já trabalhamos o físico, nós já trabalhamos com intensidade as doenças, e hoje, mais do que nunca, nós vamos ter que aprender a trabalhar os nossos pensamentos. Como se diz, o negócio está apertando. Mas é tão difícil trabalhar o pensamento? É tão difícil domar o pensamento? Nada é fácil, mas nada é impossível. E sabemos que é o pensamento que está no comando. É o pensamento que vai gerar para nós bons momentos ou ruins momentos. E não tem como fugir disso. Quer ver uma coisa? Quando a gente sente-se ciúmes, como que trabalha o nosso pensamento? O que proporciona a nós nesse instante? Quando nós trabalhamos a raiva, como nós nos sentimos? Aí eu pergunto, nesse momento de raiva, de ódio, de angústia, a nossa usina, o nosso laboratório mental, que tipo de substância e produto ele está trabalhando? O que ele está fabricando nesse momento? As piores substâncias possíveis para o nosso organismo. Por isso que hoje nós temos conhecimento, temos o pleno entendimento de que as nossas doenças físicas, em grande parte, são provenientes de problemas psicossomáticos. Porque ao alimentarmos a raiva, o ódio, a angústia, nós vamos produzindo interiormente todas essas substâncias que são incompatíveis com a saúde e que vai entrar em desequilíbrio, em desarmonia com o universo e com a nossa própria razão de ser, e vão criando células cancerígenas, vão criando células defeituosas, que poderão ser refeitas sim, mas depois de muito trabalho. Se nós temos esse conhecimento, se nós temos noção disso, por que vamos permitir que isso ainda aconteça em nós? Porque permitimos ainda, temos raiva, temos rancor, temos ódio, temos ciúmes. Se nós sabemos que tudo isso é altamente nocivo ao corpo e espírito e ao nosso psiquismo. Se nós somos pessoas inteligentes, nós devemos aprender a trabalhar isso em nós. E não podemos deixar que pessoas que estão à nossa volta, pessoas que estão no nosso convívio, venham tirar esse desequilíbrio em nós. Porque nós somos espíritos individualizados. Nós somos espíritos com comportamentos únicos. E não precisamos de ninguém para nos posicionarmos em equilíbrio. Basta que possamos trabalhar os nossos pensamentos.
os reflexos mentais, segundo a sua natureza, favorecem-nos a estagnação ou nos impulsionam a jornada para a frente. Porque cada criatura humana vive no céu ou no inferno que edificou para si mesma. Ou seja, nós podemos tornar a nossa existência um paraíso ou podemos tornar a nossa existência um muro de lamentações. Depende só de nós, né? Porque os nossos reflexos mentais é que vão abalizar, que vão dar sustentação do que nós somos e do que nós podemos ser. Então, ou vivemos no céu ou no inferno, edificando nas entranhas do coração e da consciência, independentemente do corpo físico. Por quê? O corpo físico é que vai receber todos os reflexos do nosso campo mental. Então, o nosso corpo físico vai ser, na verdade, aquele instrumento material que vai desaguar todo o nosso desequilíbrio, todo o nosso descontentamento vão estar refletidos no nosso corpo físico. E olha que o nosso corpo físico é forte, ele aguenta, mas como máquina, como um material biológico, como um material químico, como um material psíquico, ele também um dia ele entrega os pontos. Por isso que nós temos que ter a preocupação de trabalhar e resguardar o nosso corpo físico, porque acima de tudo ele é a morada do nosso espírito. O nosso espírito, enquanto tiver no nosso corpo físico condições de existência, ele vai permanecer no nosso corpo físico. A hora que o corpo físico não oferecer mais condições ao espírito, ele vai deixar esse corpo. O espírito não morre, mas o corpo físico sucumbe. Nós morremos não é porque o espírito se vai, nós morremos porque o espírito já não tem mais condições de habitar ao corpo físico. Simplesmente por isso. Quando não tem mais, como nós moramos numa casa, mas quando essa casa não tem manutenção, começa a desmoronar tudo mais, nós temos que deixar aquela casa e buscar uma outra, que vão nos dar segurança, maior conforto, não é isso? E por que ser diferente com o nosso corpo físico? Então, além de tudo, nós temos que ter esse cuidado com o nosso corpo físico para que ele continue sendo o habitat natural do espírito. A ideia é um ser organizado por nosso espírito. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar as nossas ideias, fazer dele um planejamento, fazer dele uma condição para que a gente possa desenvolver-se. Aqui é o pensamento da forma, e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Então, dentro desse texto aqui, nós temos três formas, três princípios importantes para trabalharmos. Primeiro, a ideia. São as ideias que nascem em nós, que surgem, e precisamos trabalhar essas ideias. Depois, essas ideias vão transformar-se em pensamentos sólidos, que vão se materializar. E de que forma esses pensamentos se materializam? Através da vontade. Quando nós imprimimos vontade, nós conseguimos. A vontade é primordial. É ter foco, é acreditar, é ter fé. A gente só conquista aquilo que a gente acredita poder ter e conseguir.
nenhum empreendimento nós vamos conseguir, quer seja de natureza psíquica, de natureza física, pessoal, profissional, se nós não acreditamos naquilo que queremos, não adianta tentar, nós já vamos ficar derrotados. Quando nós acreditamos, ainda que a gente não consiga de imediato, que é muito possível, mas a fé continua e você tem resistência para continuar esse empreendimento. Você vai amadurecer e vai fazer com que lá na frente você consiga. Aí viram uns danadinhos, né? Que não sabe nada, quantos tombos se levou para chegar lá. Ô fulano de sorte, né? Como que ele conseguiu chegar lá, né? Como que ele conseguiu? Mas ele sabe. Pela sua força, pelas ideias, pela vontade. Nesse momento, nós somos cooperadores de Deus. Estamos cooperando com o universo. E somos também co-criadores. Porque nós estamos também criando, estamos plasmando como Deus sempre fez. Isso é muito importante que a gente guarde, para que a gente não nos percamos no nosso caminho, na nossa caminhada. Nós sabemos que nós somos imperfeitos. Nós sabemos que nós somos espíritos em crescimento e em desenvolvimento. Nós sabemos que a reencarnação, ela tem o seu propósito maior, que dá a cada um de nós novas oportunidades de crescimento e desenvolvimento. Nenhum de nós tem dúvida disso. Então, o que fazer para aproveitarmos a cada momento, a cada instante da nossa existência? O que nós podemos fazer em nosso benefício e em benefício daqueles que estão ao nosso lado? Os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, a nossa comunidade. O que nós podemos fazer? São perguntas que nós temos que dirigir a nós constantemente para verificarmos se, na verdade, nós estamos sendo úteis para nós e para os outros. Ser útil é dar a condição para que você possa ajudar as pessoas naquilo que ela precisa dentro da sua condição. Ser útil é ser fraterno, é ser caridoso, é usar da solidariedade. Ser útil é, acima de tudo, cultivar o amor em todos os seus aspectos. E nós sabemos o quanto é difícil, porque normalmente nós barganhamos o amor. Por isso, por incrível que pareça, o que nós cultivamos, se assim podemos dizer, é um amor impuro. Mas como um amor impuro? É quando um amor negociado. Quando eu te amo se você me ama. Se você não me amar, eu não te amo mais. O amor incondicional é muito difícil. E como nós vamos aprender isso? A ter e a sentir e a cultivar essas coisas que nos fazem maiores. É saber que nós somos espíritos em desequilíbrio, que nós somos espíritos imperfeitos, mas que nós não deixamos de ser aprendizes. E como aprendizes, nós temos sempre a oportunidade, todo dia, de aprender um pouco mais. Então, quando nós nos classificamos como aprendizes, nós vamos dando a nós a chance, todos os dias, de evoluirmos.
Porque a hora que eu me senti mestre, a hora que eu me senti já suficiente em termos de conhecimento, eu não vou mais aprender mais nada. E quando é que eu vou conseguir isso? Quando a vaidade, o orgulho se assolar em mim. Porque todos nós vamos aprender sempre, enquanto nós estivermos na condição de espírito imperfeitos que somos. Então, modificando os vícios do subconsciente, como nós somos imperfeitos, nós temos muitos vícios. Vícios que adquirimos de existência anteriores e cultivamos até hoje. E não se iluda, vencer vícios é muito difícil, gente. É muito difícil vencer vícios. Joana de Ângeles nos afirma: às vezes a gente passa uma geração inteira, ou melhor, uma existência inteira, tentando combater um vício, e muitas vezes não conseguimos. E os vícios morais, esses ainda são mais difíceis do que os vícios materiais. Um exemplo: falar mentira, que é um vício moral. É muito difícil a pessoa desvencilhar desse vício. O vício de falar mal dos outros é outro vício. O vício da maldade, maledicência, o vício do ódio, dos ciúmes, são vícios da alma. E são vícios, tem vícios materiais: tabagismo, cigarro, o vício do álcool, o vício das drogas, o vício do sexo, o vício dos jogos, uma infinidade de vícios que nós trazemos conosco de vidas passadas, para que possamos resgatar na existência atual. Né? Quando o indivíduo ele não consegue acreditar que tem vícios, fica muito difícil, quase impossível, ele tentar combater isso, porque se ele não acredita que tem, os outros têm, mas ele não, como que ele vai iniciar um processo de auto-reeducação? Ele não vai conseguir, porque se ele acredita que não tem, os outros sim, mas ele não, porque ele sempre vai justificar os seus atos para poder minimizar um pouco a sua consciência. Ele não vai acreditar que tem vícios. E nós sabemos que esses vícios estão no nosso subconsciente, estão guardadinhos lá, como estão também incrustados no nosso perispírito. É por isso que tem a lei da justiça, a lei de causa e efeito, para que a gente possa trabalhar isso, possamos desvencilhar desses vícios, né? Trabalhar a autoestima por meio dos estudos e das terapias é uma forma, né, de começar a trabalhar esses vícios no nosso subconsciente, melhorando a nossa autoestima. Porque quando nós trabalhamos a nossa autoestima, nós nos projetamos para cima. Nós estamos num processo de crescimento. E quando nós estamos num processo de crescimento, o pensamento torna-se útil, não só para nós, como para desenvolver o nosso projeto. Então, trabalhar a nossa autoestima torna-se um elemento fundamental. E como trabalhar a autoestima? Confiando em nós, acreditando em nós, evidentemente, que nós temos meios, através de estudos e terapias, capazes de proporcionar àqueles que necessitam, né, buscar, através desses comportamentos, a sua autoestima.
ter crença na superação dos seus limites. Se você começa a melhorar sua autoestima, você começa a melhorar também a sua autoconfiança. A sua autoconfiança em tudo e por tudo. No ambiente familiar, na sua relação amorosa, no seu trabalho, na sua comunidade, onde você estiver, você vai começar a trabalhar isso, né? Você sabe, e nós sabemos que todos nós temos um limite. Por isso não adianta nós queremos imitar a quem quer que seja. Não dá certo. Nós podemos espelhar, nós podemos ver nos outros e buscar nos empreender dentro dos nossos limites para avançarmos, tomando como exemplo alguém que estão ao nosso lado. Mas não podemos jamais achar que podemos imitar quem quer que seja. Por quê? Como nós somos espíritos individualizados, como nós somos espíritos em crescimento e desenvolvimento, cada um de nós tem seu potencial. Cada um de nós tem a sua carga, o seu limite, tem sua força, o seu potencial. Podemos aumentar isso? Podemos, através do trabalho, sem dúvida alguma. Mas tudo isso carece de um planejamento, de uma execução e, acima de tudo, de uma vontade. Porque nada vem de graça. Nada nos é dado de graça. Nós conquistamos. A conquista vem de trabalho, de esforço, de luta, de vontade, de acreditar. É isso, né? A equação é essa. Não tem nada de graça, não. Aí, muito bem, nós temos a autoestima, nós temos a superação dos nossos limites. Aí o que nós precisamos fazer? Acionar o motor que funcionará para esse objetivo. E qual é esse motor? É isso aí. Nós temos que pensar alto, pensar com evolução, pensar com clareza e não pensar na escuridão. Nós temos que pensar grandes. Humildade, sim, mas com grandeza. Tudo no universo é grande e é grande. E nós temos que acompanhar com equilíbrio tudo que existe na natureza, né? Acionar um motor que funcionará para esse objetivo. Análise de si mesmo. Santo Agostinho fazia isso todas as noites. Ao dormir, ele, antes da sua oração, ele se questionava a si mesmo. O que ele tinha feito de bom? O que ele tinha conseguido? O que ele não tinha? Fazia todo esse balancete, para que ele pudesse, depois, no dia seguinte, dar sequência a esse planejamento. Muitas vezes, até de um Pai Nosso, Ave Maria, a gente esquece de rezar a hora de dormir. Quanto mais tentar fazer o planejamento. Mas temos que começar a mudar, que são projetos de vida que nós podemos e devemos ter dentro desse novo campo que surge diante de nós, diante dessa elevação de conhecimento que a toda hora nos são presenteados em todos os campos, em todas as áreas. Hoje é muito fácil nós termos conhecimento, é muito fácil. Qualquer coisa, é só a gente buscar que a gente consegue conhecimentos. Conhecimentos que vão nos elevar. Planejamento para que a maior parte dos resultados sejam alcançados. Ou seja, nós somos uma microempresa. Uma microempresa onde precisamos trabalhar. Precisamos trabalhar. Porque se nós não trabalhamos, somos ociosos, vamos estar na dependência de alguém. Esse alguém
de alguma forma, vai ter que nos sustentar, né? Então, esse condicionamento, como empresa que nós somos, nós temos que trabalhar, isso é indiscutível. Trabalho é fundamental, mesmo porque trabalho não é desmérito, pelo contrário. O trabalho, em todos os sentidos, sempre foi colocado como uma coisa salutar na nossa vida, na nossa existência. Então, o trabalho é essencial, mas não é só o trabalho. Como empresa, nós temos que também interagir com os outros, porque nós não podemos ficar isolados. Nós não temos como ficar isolados. O ser humano é um ser complexo. Nós somos um ser biológico, nós somos um ser social, nós somos um ser psíquico, nós somos um ser espiritual. Então, em função dessa complexidade, nós temos que aprender a relacionar com os outros, né? E não é só isso. Como empresa, nós temos também de crescer e evoluir. E como que nós vamos fazer isso? O nosso crescimento não vai ser só no aspecto material. Ele tem que também crescer o seu aspecto espiritual. Quantas pessoas que têm uma capacidade econômica e financeira invejável e nem por isso deixaram de tirar sua própria vida através do suicídio? Tinha dinheiro, tinha mando, tinha um belíssimo patrimônio e ainda assim tira sua vida. Então, não é só a evolução material que nós precisamos como empresa. Precisamos evoluir no nosso campo espiritual, a nossa elevação espiritual. Por quê? Quando nós nos elevamos espiritualmente, nós estamos ascendendo o nosso crescimento de uma outra forma, que vai muito mais além de toda a condição material que nós temos aqui. Não que a condição material não seja importante para a nossa existência. Repito, ter uma noção da necessidade da matéria é fundamental, porque senão nós vamos ser ociosos, ou senão nós vamos ficar na garupa de alguém. Então nós temos que nos mantermos, mas não fazer disso também um exemplo de vida, porque muitos aí, o que seria o ideal, né, desencarnar no trabalho, eles vão desencarnar do trabalho, que é muito diferente, né? Então, todas essas questões nós temos que trabalhar quando nós trabalhamos o nosso planejamento. Então, é no planejamento que nós vamos trabalhar isso em nós. E não tem como ser diferente. E quando nós analisamos todos esses princípios, nós vamos nos fortalecendo dia a dia para os embates que nós vamos enfrentar, para que a gente possa estar sempre preparados para esses embates. Essa técnica comprovada dá bons resultados. A espiritualização deve ser entendida como a elevação do estado humano. Como eu disse, quando nós atingimos todos os patamares necessários ao nosso crescimento e ao nosso desenvolvimento, nós começamos a dar uma ênfase maior na nossa espiritualização, para que possamos nos ascender além do que nós estamos. É a lei do progresso, é a lei do crescimento. E devemos fazer isso dentro de uma humildade
capaz de nos dar essa elevação, sem, contudo, trazer para nós nenhum sentimento de orgulho ou de vaidade. Porque o ser humano é muito dado a isso, ao orgulho e à vaidade. Então, como crescer, como iluminar-se, sem que possamos ser alcançados pela humildade, ou pelo orgulho, pela vaidade? É através de um princípio maior. É um princípio da autoiluminação, onde nós sabemos que nós estamos aqui como aprendizes. E como aprendizes que somos, nós temos que nos esmerar cada vez mais, buscando bons resultados, mas sabendo que por mais conhecimento que tenhamos, jamais chegaremos à mestra. Jesus esteve conosco como um mestre, sim, como nosso guia, né? Mas nós estamos ainda muito distante de Jesus nesse aspecto. Mas cabe a cada um de nós procurar, a seu modo, dentro da sua individualização, trabalhar esse crescimento, esse desenvolvimento. E aí nós vamos preparando o espírito para enfrentar novos desafios e superá-los. Por quê? Nós já dissemos que nós estamos aqui num mundo de provas e expiações. Ou seja, quando nós reencarnamos, com o propósito de crescer e desenvolver-se, sabíamos que nós íamos passar por provas e expiações. Ninguém está aqui iludido. Ninguém está aqui achando que nós iríamos viver no paraíso. Podemos sim tornar a nossa estadia aqui melhor? Sem dúvida alguma. Já vimos isso lá atrás. Podemos fazer nossa existência um céu ou um inferno. Vai depender da nossa forma de pensar, nossa forma de colocarmos uma visão capaz de dar a nós esse equilíbrio. Mas na realidade, todos nós estamos aqui sabendo que podemos passar e passamos por grandes dificuldades. E se nós cultivarmos isso de uma forma racional, de uma forma comedida, de uma forma inteligente, nós vamos entender também que nós podemos superar essas dificuldades. Por quê? Primeiro, que hoje nós já temos conhecimento. Sabemos que nós somos espíritos em crescimento e evolução. Sabemos que nós estamos na terra de provas e expiações. Sabemos que nós temos o nosso anjo da guarda conosco. Sabemos também que o nosso campo vibratório depende do que nós pensamos e agimos. Olha só, quanto conhecimento nós temos para dar a nós essa condição. Olha só que maravilha, né? Então, elementos estruturais, elementos de conhecimento, nós temos. Aí eu pergunto, o que nos falta então? O que nos falta então para que a gente possa nos embasar tudo isso? Dar um novo provimento na nossa existência, né? Preparando o espírito para enfrentar novos desafios e superá-los. Mundo de provas e expiações. Então, quando nós sabemos como nós temos que nos comportar, sabemos o que é preciso que façamos para o nosso crescimento e nosso movimento, quando os problemas, as dificuldades começarem a chegar até nós temos que estar preparados para esses momentos, para que a gente não faça como muitos fazem, se desesperam, entram em desequilíbrio, desacreditam em Deus e nas suas leis divinas. Repito, como nós falamos lá atrás,
Ter fé é superar tudo isso e entender que tem um propósito maior e ter uma aceitação e continuar crescendo. Quando nós não temos fé, nós jogamos tudo isso para baixo. Nós sepultamos tudo isso e vamos juntos. Porque nós não acreditamos mais em nós, não acreditamos em Deus e muito menos no seu amor para conosco. Então, trabalhar isso em nós é uma proposta fundamental, primordial para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. A pedagogia espírita, no campo da psicologia espírita, procura trabalhar, entre outras coisas. Aqui nós vamos fazer um parênteses. Nós sabemos que a doutrina espírita, ela veio no momento, em 1800, por volta de 1947, com as irmãs Fox nos Estados Unidos, e Allan Kardec na França, com a primeira publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, quando já a ciência estava desenvolvendo, crescendo. Então, não tinha como a elaboração da doutrina espírita num ambiente ainda retrógrado, num ambiente ainda inferior de conhecimento, porque nós não íamos ter a capacidade de entender a doutrina espírita na sua essência, né? Então, houve necessidade de ter primeiro o avanço da ciência para que ela pudesse ser disseminada. Só que como ciência também, ela continua evoluindo. A exemplo de Moisés, que trouxe na época, na primeira revelação, apenas aquilo que era necessário. Jesus, na segunda revelação, trouxe um complemento do que precisava para a época. A doutrina espírita completou a terceira revelação, acabou. Agora, o que vem daí para frente são ampliações desses conhecimentos. Foi o que trouxe Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, através da psicologia espírita, onde ela traz para nós um estudo, um avanço de psicologia, um pouco diferente da psicologia acadêmica que nós temos aí, para dar às casas espíritas a condição de trabalhar isso. Trabalhar o que nós estamos trabalhando aqui hoje. Trabalharmos esse posicionamento de um ser integral, capaz de trabalhar seu psiquismo e trabalhar também a matéria, a questão da espiritualidade, dentro de um contexto holístico, dentro de um contexto integral. É o que nós estamos fazendo aqui. Então, dentro desse avanço, através dessa coletânea de Joana de Ângeles, da psicologia espírita, ela traz para nós já um posicionamento voltado para o quê? Para o pensamento, para o nosso psiquismo, para as faculdades da alma, para que possamos trabalhar isso de uma forma segura dentro das nossas casas espíritas. E aí nós vamos trabalhar o autocontrole, a autocura, vamos trabalhar pensamentos negativos e recorrentes, o perdão a si e aos outros, vamos trabalhar os transtornos e distúrbios psíquicos, vamos trabalhar estado de presença do ser, vamos trabalhar outros fenômenos vinculados à alma, como temos a mediunidade, temos desdobramentos, sonambulismo, clarividência, todas essas faculdades da alma que precisamos trabalhar. Trabalhar de uma forma inteligente. Inteligente no sentido de aprender com profundidade, aprender com humildade,
aprender que isso está enfocado dentro da ciência. Tanto é assim que agora já está saindo a divulgação do 2º Congresso Internacional da Espiritualidade e Ciência, a ser realizado em Juiz de Fora, Congresso Internacional, onde nós tivemos a oportunidade, no ano passado, não esse ano, de participarmos, né? E entre vários temas trabalhados, né, dentro de um padrão elevado, onde nós tínhamos ali as universidades, onde nós tínhamos ali o trabalho da mediunidade, o trabalho da clarividência, que são trabalhos de natureza pedagógica, mas acima de tudo acadêmica, altamente dentro da ciência. Então são questões que são hoje estudadas a nível de universidades, que traz para nós esse empreendimento, que traz para nós essa convicção, né? Então todas essas questões aqui nós vamos trabalhar para que o NAI, o Núcleo de Atividade Espiritual de Maria, possa proporcionar a todos nós entendimento, a compreensão, a vivência e, acima de tudo, a oportunidade de cada um de nós buscarmos se ajustar dentro daquilo que nós entendemos que para nós seja o correto em termos de crescimento e evolução. E assim nós terminamos, agradecemos pela presença de todos.